Em 2025, rumo a 2026, os peptídeos, eles hyparam, né? Virou praticamente uma coisa de louco. Vários bodybuilders, vários influencers afirmando, né, que o peptídeo tal deixou eles rasgado em 4 semanas, curou lesão no posterior de coxa, consertou todo o seu eixo hormonal, tratou a ansiedade, preveniu lesão e talvez tenha até pagado todos os seus impostos. E depois você tem o outro extremo, né? Pessoas mais céticas dizendo que os peptídeos não prestam, que são uma farsa, que são suplementos glorificados e que são apenas para uso experimental, que a gente não tem embasamento científico por trás, ou seja, que não presta para nada e vai estragar a sua saúde. Eu te afirmo com toda certeza que esses dois lados estão severamente enganados. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que a gente tem de verdade, né, por trás dos peptídeos a nível de embasamento teórico, né, e a gente vai classificar por várias camadas de quais peptídeos são os melhores, quais são os intermediários e quais realmente não faz sentido, né, ou pelo menos não deveria fazer a utilização desses peptídeos. Esse vídeo não é para hypar, não é para divulgar link de afiliado aonde você vai conseguir isso, não adianta me perguntar nos comentários. É apenas um vídeo baseado em pesquisas, em resultados reais de clientes, tá? E alguns compostos que, claro, eu testei em mim mesmo, que a gente vai conseguir, né, ter uma ideia de risco, benefício, sustentabilidade, né, pensando em utilização a longo prazo e, claro, né, a minha experiência prática utilizando algum desses compostos. Se você não me conhece, eu sou Breno Azevedo, trabalho com consultoria online, também fui atleta de fisiculturismo durante a minha vida inteira, atualmente sou um atleta híbrido, né? Larguei o bodybuilding e comecei a fazer maratona, então hoje em dia eu tento equilibrar esses dois mundos, né? Ter um físico estético, mas ainda assim conseguir performar bem em corridas de longa distância. Trabalho com diversas pessoas, homens, mulheres, que buscam otimizar a sua saúde, mas também que priorizam a parte estética, afinal de contas, estética é sim muito importante. Claro que a gente faz isso com uma supervisão médica, tem um médico que trabalha comigo me apoiando e me dando toda essa base, né, e segurança para a gente colher os exames, né, avaliar os devidos marcadores e, claro, entregar um protocolo onde você vai ter treino no aplicativo, a dieta alinhada com o seu objetivo e se faz sentido ou não a utilização de algum peptídeo ou estratégia de biohacking que vai te levar em rumo ao seu objetivo, quer seja saúde, emagrecimento, hipertrofia, de uma maneira mais rápida e, claro, com estratégia. Antes da gente começar, um aviso muito importante, esse vídeo não se trata de triagem, diagnóstico. Eu não estou prescrevendo nada, ele tem finalidade única, exclusiva, educacional, para que você consiga entender antes que você faça alguma besteira. Caso você decida trabalhar com algum desses compostos mencionados nesse vídeo, procure sempre uma orientação profissional de um médico licenciado. Agora que isso já está resolvido, você já sabe que não se trata de um aconselhamento e diagnóstico, vamos abrir a lista, né, por camadas e começar com os mais pesados, né, os que tendem a entregar melhores resultados. Antes de começar a citar, né, esses peptídeos, né, e trazendo eles para cada uma das suas respectivas camadas, é assim que eu vou classificar em camadas. E antes que você se pergunta, né, eu vou classificar todos esses peptídeos com base principalmente em evidências clínicas e, claro, né, com efeitos que a gente observa no mundo real. Vamos também classificá-los em relação a nível de efeitos colaterais, né, e efeitos positivos e também se faz sentido a utilização a longo prazo. E, obviamente, pensando em sustentabilidade, é um fator muito importante, né? O longo prazo ele sempre importa, né? Porque se você utiliza algum desses compostos, em contrapartida você destrói os seus hormônios, ferra com o seu metabolismo lipídico, não é algo para se pensar em fazer, ou pelo menos não deveria. Então, essas camadas também vão levar isso em consideração. Quanto mais alto nessas camadas, melhor é em todos esses níveis. E quanto mais abaixo, obviamente, pior é o peptídeo. Então, logo de cara, CJC e Ipamorelin, né? Essa combinação desses dois peptídeos já vai lá para cima da nossa camada de peptídeos importantes, porque a gente está falando do padrão ouro de peptídeos que são secretadores de hormônio do crescimento, né? A gente tem o CJC que aumenta o GH, né, amplificando, e já o Ipamorelin, ele aumenta a frequência dos pulsos, né? E tudo isso sem mexer em nada em relação ao seu cortisol, à sua prolactina. Então você pode ter um sono melhor, uma recuperação muito mais otimizada, uma melhor oxidação de gordura e, claro, né, todo o reparo tecidual que a gente já conhece, que é um dos benefícios mais subestimados, mas na minha opinião um dos melhores, né, quando a gente fala de hormônio do crescimento. Um estudo lá de 2006 de Teichmann e colaboradores, não sei se o nome se pronuncia dessa forma, eles investigaram homens saudáveis que utilizaram uma dose única de CJC 1295. Os achados foram basicamente um aumento sustentado e dose dependente dos níveis plasmáticos do hormônio do crescimento, GH.
E também eles observaram o fator de crescimento semelhante à insulina, né? O IGF-1, que é o supra-sumo ali do GH sintético que a gente tem, né? Esse IGF-1 ele acabou ficando mais alto durante 2 semanas, né? E não observaram aumento significativo nos níveis de cortisol, de prolactina e nem alteração na glicose, o que é muito comum quando a gente utiliza GH de maneira sintética. Já o ipamorelin também, um estudo de Svensson em 2006, investigou voluntários humanos, né, que no mesmo ano o estudo, né, e eles descobriram que o ipamorelin ele aumentava o GH de uma maneira muito mais potente e seletiva, né, sem elevar níveis de ACTH, cortisol, prolactina, aldosterona, né, mesmo em doses mais altas, o medicamento ele foi totalmente seguro, por assim dizer. E claro que isso é fundamental para ele estar no topo da nossa camada, né, não é apenas um hype, né, não é algo chamativo. Se você tem mais de 30 anos de idade, né, se você trabalha todos os dias e ainda assim tenta sustentar um volume de treino mais elevado, você precisa pensar em colocar essa combinação no seu protocolo, pensando em otimizar a sua performance e principalmente a sua recuperação. Segundo da camada, ainda superior, tesamorelin. Ele está lá em cima justamente porque ele é um dos poucos peptídeos aprovado pelo FDA, né, a Anvisa americana, que justamente testaram em humanos, salvo engano, foram testados em pacientes portadores de HIV. E é um peptídeo que atua bastante na gordura visceral, sabe aquela barrigona dura estufada, né? Lipodistrofia, salvo engano, o nome dessa alteração e acúmulo de gordura direcionado na região ali da cintura, né, da barriga. O tesamorelin, ele foi muito eficiente em atacar essa gordura visceral. Não apenas fazendo essas pessoas perderem peso na balança, né, mas sim afinando a cintura. Então, se você observa a sua cintura ficando cada vez mais espessa ao passar dos anos, sensibilidade à insulina tá uma merda, os seus índices hormonais, né, principalmente o hormônio do crescimento, não tá aonde deveria, com certeza o tesamorelin ele é um peptídeo que pode resolver esse problema lá na raiz. E claro, não me entenda mal, né? Você precisa de um peptídeo legítimo. Um estudo de Falwitz e colaboradores lá em 2010 investigou mais de 400 pacientes com HIV e lipodistrofia. Eles utilizaram dosagem de 2 mg de tesamorelin todos os dias. Os achados desse estudo foram uma redução média de 18% da gordura visceral abdominal medida por tomografia computadorizada. Então, tiveram, né, uma medição, uma aferição de quanto de gordura esses participantes estavam perdendo, algo muito sólido, né? Não foi apenas visual, não foi apenas peso na balança, mas foi uma tomografia. Então, de fato, esses pacientes eles tiveram essa diminuição da gordura acumulada na barriga. O próximo peptídeo, claro, não poderia estar de fora da nossa camada superior, retatrutida, né? 100% eu coloco ele aqui em cima, mas com um adendo, né? Como ele ainda não foi aprovado, fica a ressalva, né? Os estudos eles ainda não foram concluídos, porém o que a gente entende a nível de fisiologia por trás dessa nova incretina, né? Não se trata de um Mounjaro 2.0, muito menos de um Ozempic com marketing por cima, né? A gente está falando de um triplo agonista, GLP-1, GIP, glucagon, né? Ele espanca todas essas outras incretinas que a gente já conhece, mas de novo eu reforço, tem que fazer o adendo, porque ele ainda não foi aprovado pelo FDA, a gente não consegue comprar em farmácia, apenas em mercado off-label, né, o mercado negro aí dos peptídeos. Porém, entendendo a fisiologia por trás da retatrutida, eu te afirmo, é um composto altamente promissor, justamente porque ele blinda a sua massa muscular via pulso do glucagon, que foi o terceiro agonista que eles colocaram na parada, né, diferente do Mounjaro. E a perda de peso total no final das 48 semanas, salvo engano, ela foi muito mais expressiva do que a gente observou lá atrás nos estudos com a tirzepatida. Então, é um medicamento potencialmente melhor a nível de redução de peso total. E tem um detalhe importante, né? Eles também observaram uma redução de 80% de dor crônica no joelho. Então, se você está passando por esses dois cenários, obesidade, sobrepeso e dor crônica no joelho, osteoartrite, a retatrutida é o melhor composto para você pensar em utilizar no seu protocolo. A camada superior, BPC 157, né? E por que ele está lá? Não é porque ele queima gordura, não é porque ele te deixa hipertrofiado, mas porque ele tem um papel fundamental nesse processo de você conquistar o físico que você tanto quer. Justamente porque ele atua nos tecidos moles, ligamento, tendão, ele melhora a inflamação causada por metabólitos inflamatórios por conta do treinamento pesado. Se você não treina pesado, você não tem isso. Ele não é anabólico, porém ele te permite treinar muito mais pesado, né? Permite que você sustente mais volume ao longo do tempo. Na minha opinião, é o peptídeo mais seguro e mais confiável, né, em relação ao retorno investido. Mas aqui fica um adendo, tá? Um alerta. O BPC 157 ele foi estudado apenas pré-clínica, ou seja, foi testado apenas em modelos animais. Um estudo lá de 2011, né, onde eles investigaram o uso do BPC 157 com ratos que tinham lesões gástricas,
mostrou resultados relevantes, né? Utilizaram o BPC 157 tanto via oral e também o uso tópico, né? Então eles observaram que teve uma melhora em relação à cicatrização dessas lesões gástricas, o que destaca o seu potencial efeito na sua função, né? Então todos esses ratinhos, eles tiveram, né, um efeito citoprotetor e regenerativo ali dos seus órgãos internos, lembrando que eram lesões gástricas. Ainda nessa camada superior, ainda na camada A, né, e quando a gente está falando da camada A, no topo aqui da nossa pirâmide, vamos dizer assim, a gente está falando de peptídeos que são top de linhas, né, o que a gente tem de melhor. Outro que não poderia ficar de fora também, pensando a nível de recuperação, TB500. Com certeza eu coloco ele aqui na camada superior, justamente por conta do seu incrível reparo em tecidos moles, lesões, ligamentos, tendões. Então ele também tem um efeito protetor de todo esse tecido mole. Músculo também é tecido mole, mas aí eu estou sendo mais específico sobre uma melhoria, né, na sua função de tratamento de lesões, uma melhoria na sua mobilidade, uma vez que as suas inflamações e recuperação tecidual vai ter sido melhorada, a sua mobilidade, consequentemente, ela melhora também. Redução da inflamação, então é algo que a gente precisa colocar aqui também pensando, né, nesse processo como um todo, né? Não é só ficar grande e ficar seco, você precisa se manter funcional. Para entrar nessa camada A, abaixo da camada S, é o MOTS-C. Eu já fiz vídeo sobre o MOTS-C, é fenomenal, porém eu não utilizaria o MOTS-C sozinho, tá? Eu vou te explicar o porquê. O MOTS-C, ele é um dos meus favoritos, tá? Além da retatrutida, eu tenho que admitir isso, porém o MOTS-C, ele atua mais nas funções da mitocôndria. Ele ativa a via MPK, então você precisa entender que ele é um excelente peptídeo para oxidação de gordura, para a produção de energia, o que parece fenomenal, mas ele tem o seu potencial desbloqueado quando em utilização com a retatrutida. Não utilizaria o MOTS-C sozinho, então por isso que eu coloco ele nessa camada inferior. Não por conta dele não entregar o que ele se propõe, mas porque sozinho eu não observo resultados tão significativos. Agora, quando combinado com a retatrutida, aí talvez ele ficaria lá no topo da lista, né? Tem um estudo interessante que eu já citei em outro vídeo, né? Um estudo de Lee e colaboradores feito lá em 2015, publicado naquela revista famosa, né? A Cell Metabolismo, que justamente investigaram os camundongos, né? Que tinham uma dieta rica em gordura, né? Não controlaram a dieta desses camundongos, botaram os ratinhos para comer gordura pra caramba, e eles viram que a administração do MOTS-C, ela preveniu a obesidade, né? Induzida justamente por essa dieta com alto consumo de gordura, né? Reduziu a resistência à insulina e também melhorou, né, todo o metabolismo de glicose, né? Ou seja, atuou naquelas 3 falhas biológicas que são responsáveis por diversas doenças. É um puta peptídeo, mas ele coloca ele aqui um pouco na camada abaixo. Na sequência, ainda nessa camada A, que são bons peptídeos, SS31. Já falei dele em algum vídeo aqui, né? Tem muita gente que não conhece, porém esse é um peptídeo muito bom. E eu tô colocando ele aqui justamente porque ele é incrível pensando em longevidade e principalmente em manter uma energia mais sustentada. Não é um peptídeo que vai aumentar a sua massa muscular, tá? De maneira significativa, não vai te deixar extremamente seco, porém, se as suas mitocôndrias, elas estão uma merda, né? Por não estarem fazendo a sua função básica de produção de energia, com certeza o SS31 ele tem algo a te ajudar, bastante significativo, justamente porque ele também atua na função mitocondrial. Logo em seguida, Epitalon, 100% camada A. Por quê, Breno? Porque muitas pessoas não entendem para que ele é de fato utilizado, né? Tem muito hype em cima do Epitalon, mas na minha visão, e pelo que eu tenho estudado sobre esse peptídeo, basicamente ele é responsável por regular o seu ciclo circadiano, né? Algo que facilmente a gente consegue regular através de rotina, de hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Não estou falando que é um peptídeo ruim, porém ele não tem uma relevância tão grande em relação ao seu efeito. Se propõe em melhorar o seu ciclo circadiano, isso é entregue, mas eu não vejo uma relevância tão grande, né, na utilização desse peptídeo. Um estudo lá de 2003 investigou camundongos fêmeas, né, que utilizaram o Epitalon, e os achados eles foram relevantes, né? Eles observaram que a administração de Epitalon aumentou a expectativa média de vida em 13,3% e a vida máxima em 11,9%. Né? Então, pensando em longevidade, pensando em qualidade de vida, é algo plausível. Porém, novamente, eu repito, regular o ciclo circadiano, né, tomar decisões que vão te fazer viver mais, é algo que a gente consegue fazer naturalmente. Você não precisa de um peptídeo para reorganizar tudo isso. Agora, partindo para a camada mais baixa, eu vou chamar de camada B, tá? Eles são bastante úteis, porém eles não são essenciais, tá? Nem todo mundo vai tirar grandes benefícios desses peptídeos que eu vou mencionar aqui para baixo, tranquilo? Então, definitivamente, tudo que eu falar, eu coloco eles nessa camada inferior, não porque eles não funcionam bem, tá? Não porque eles não são eficazes na sua função, porém, os achados ali na parte prática, eles variam de pessoa para pessoa. Então, o primeiro dessa camada, AOD 9604. Eu realmente queria colocar ele lá em cima, né? Porque ele é um fragmento justamente focado em perda de gordura, mas tem um ponto fundamental que não me deixa colocar lá em cima, né?
porque ele não é tão forte, né? Ele é mais suave, ele funciona porque justamente ele é seguro, e ele funciona melhor quando você combina isso com um programa de treino, com um programa de dieta, porém, ele por si só, ele não traz efeitos tão dramáticos, tá? Você vai perceber que ele vai te dar um gás, ele vai otimizar todo o processo, porém, não é lá aquelas coisas. Então, por isso que eu coloquei ele aqui na camada B. Tem um estudo de 2016 de Liu e colaboradores, onde eles investigaram 300 adultos obesos, né, um ensaio randomizado, duplo cego, padrão ouro do que a gente tem com estudo científico. Eles utilizaram o AOD 9604 em diferentes doses e eles acharam que, embora o peptídeo ele tenha sido bem tolerado, a perda de peso não foi estatisticamente diferente daquele grupo placebo. Então, é justamente por isso que eu coloco ele aqui. Ele é algo muito seguro, tem evidência que sustenta a sua eficácia, porém não é algo tão expressivo, tranquilo? Lembrando que esse grupo investigado era grupo de pessoas obesas. Outro para entrar na nossa camada B, GHK-CU. Você provavelmente está se perguntando por que eu coloquei aqui embaixo, porque ele não é um peptídeo que vai te trazer grandes benefícios estéticos, tá? Muitas pessoas, ou até mesmo você, né, já utilizou e tem bons relatos, tá? Eu também já li sobre isso, porém não é algo tão dramático pensando em estética, em longevidade. Ele deve sim ter o seu reconhecimento, porque justamente ele aumenta a produção de colágeno, e a gente sabe que a produção de um colágeno mais alto, você tem uma melhor reparação, porém a nível estético, né? E essa produção de colágeno ela não é tão expressiva a ponto de me fazer querer colocar esse peptídeo numa camada acima. Não por conta de eu estar ali descartando o seu efeito de aumento de produção de colágeno e, consequentemente, uma melhor reparação. Porém, não é tão expressivo a nível de resultado, tranquilo? Outro para entrar na nossa camada um pouco mais inferior, na camada B, quispeptina, tá? Eu já mencionei sobre esse peptídeo em algum outro vídeo. É bom pensando em fertilidade, tá? O aumento ali da produção natural de testosterona, porém nada muito expressivo, tá? Não pode substituir a TRT clássica que a gente já conhece. Ela é útil para complementar, né? Funciona com certas pessoas, com certeza, eu não estou negando isso. Porém, ela não entrega tanto resultado quanto uma TPC tradicional. Em relação à evidência, a gente tem algo mais interessante com a quispeptina, tá? Em 2014, eles investigaram 10 homens que tinham hipogonadismo, e basicamente eles fizeram infusões de quispeptina nesses pacientes, e o que eles observaram foi algo relevante, não muito expressivo, e é por isso que eu coloco ele nessa camada. Porém, pensando em fertilidade, né, os níveis de LH, testosterona, né, desses 10 homens investigados, uma amostra muito pequena, tá? Tudo bem, foi testado em homem, mas uma amostra bem reduzida. E sim, eles observaram melhoria de todos esses marcadores de reprodução, né, LH, FSH e testosterona. Logo em seguida, SLOOP 332, tá? Eu coloquei nessa camada, você deve estar puto por isso, porque já ouviu vários bodybuilders exaltando esse composto. Não se trata de um peptídeo, tá? Mas eu resolvi falar dele, porque sim, ele está em alta. Porém, a gente precisa ter um pouco de cuidado antes de extrapolar, porque a gente ainda não sabe como ele reage de fato em seres humanos, justamente porque foram testados apenas em camundongos, tá? É um mimético de exercício. Fatalmente, quando isso for lançado, né, e se realmente a eficácia for comprovada, é algo muito promissor. Justamente porque o que eles fizeram lá nos estudos, né? O estudo recente de 2024, feito na Universidade da Flórida, eles pegaram camundongos, tá, em um modelo de laboratório, e os achados foram promissores, né? Os camundongos que receberam o SLUPP 332 via oral, sem nenhuma outra intervenção, eles foram capazes de correr 70% a mais naquele testezinho de esteira, né, em relação aos outros camundongos que não utilizaram tal composto. Então, tiveram uma melhoria na capacidade oxidativa e, claro, né, uma melhoria brutal na sua performance em endurance, né? Então, pensando em atividades onde o cardiovascular ele é predominante, né, para mim, talvez esse seja uma molécula aí bastante plausível de utilização, mas ainda é cedo para a gente bater o martelo e colocar ele lá no topo da nossa lista. Pensando na saúde de vocês, eu não quero agarrar aqui todo mundo por, sei lá, 20 minutos, a galera já tá me xingando, então vou fazer um vídeo reduzido. Vou partir esse vídeo no meio e depois eu volto com outros peptídeos, com outras análises, encaixando em cada uma dessas camadas, ok? As camadas de cima a gente já zerou, talvez não tenha outro que vai se posicionar ali mais acima, vai ser só daqui para baixo. E é isso. Se você curtiu esse vídeo, claro, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém para alcançar mais pessoas. Tudo aquilo que você já sabe, né? Eu preciso crescer o canal. E, obviamente, se você está em dúvida, né, de qual peptídeo utilizar, não utilize nenhum antes que você acesse o meu site, escolha o plano que melhor se atende ao seu bolso, tá? Pense sempre em longo prazo, né? Você vai ter treinos no aplicativo, dieta alinhada com aquilo que você gosta de comer para que seja uma dieta sustentável a longo prazo, análise e correções de marcadores. Tem um médico que trabalha comigo aqui na equipe, acesso comigo no WhatsApp para a gente tirar dúvida, para que você consiga colocar em prática, né, tudo aquilo que foi entregue até você. Então é isso, o link da consultoria está aqui embaixo, me chame lá, vamos bater um papo e vamos alinhar o melhor plano para que você consiga desbloquear não só a sua parte estética, mas que você consiga sustentar um plano a longo prazo, pensando em longevidade e principalmente saúde. É isso, tamo junto. Fui!